Bom, tá ótimo, pessoal. Então vamos lá. Então, dando sequência àquilo que a gente já falou, lembrando que tudo que eu falo eu deixo disponível lá no Moodle para vocês, inclusive as aulas gravadas, tá, pessoal? Por isso que eu tomo cuidado de gravar, porque a coordenação pede e porque eu acho que só gravar para nada não adianta, então eu acabo baixando e disponibilizando para os senhores do YouTube, tá ok? Então tá tudo lá certinho. É, não muda muito, né? Não tem nada de tão diferente assim, né, pessoal? E a gente hoje vai falar do quê? Né? Então, falar um pouco de princípios contratuais, deixar bem claro a questão da boa-fé, né? É um tema assim, bastante presente no direito, então dá uma ideia para vocês do que seria boa-fé de um modo geral. Né? Então, analisar alguns contratos típicos, uma compra e venda, uma prestação de serviço, quais são os riscos básicos que esses contratos têm, né? E falar um pouquinho da exigência de integridade, né? A exigência de cuidados, de procedimentos, né? E algumas estruturas, algumas coisas estratégicas, algumas cláusulas, alguns mecanismos que podem ser inseridos em alguns contratos que podem ajudar com que essa integridade seja alcançada com mais facilidade, com mais eficiência. Né? Então, praticamente vamos falar de princípios, contratos típicos, contratos administrativos e riscos decorrentes disso. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que colocar e talvez um princípio básico que a gente possa mencionar com relação ao direito, com relação a contratos, seria a questão da liberdade, tá? Ah, então eu tenho liberdade para contratar? Sim. Gente, como eu digo para vocês assim, o direito, eu já devo ter feito essa retrospectiva para vocês assim, mas o direito, ele vem da onde? Ele vem da necessidade de regular uma coisa que está dando problema, né? Então, quando nunca teve um conflito de interesses, nunca ninguém brigou por conta de alguma coisa, aquilo sempre aconteceu naturalmente, não teve nenhum desentendimento, talvez o direito é claro e não precisa regulamentar, não tem que trazer uma normazinha com relação a isso. Então, quando que surge a necessidade? Quando que a gente vai dizer, ó, pode, não pode? Quando deu problema. E o direito, de um modo geral, pessoal, ele teve muito problema com relação a esta liberdade de contratar, essa possibilidade de contratar. Então, no passado, nós sabíamos que quem era o direito era o governante, e a lei era a palavra dele, depois a lei foi passando para quem tinha dinheiro, né? E depois chegou na sociedade. Então, vamos dizer que da Revolução Francesa para cá, os ideais de liberdade, de autonomia, tornaram-se cada vez mais presentes no nosso dia. No século passado, né, a gente passa a ter muita preocupação com as questões sociais, mas antes disso a gente cuidava do básico, que era eu poder ter a minha propriedade, ter a minha coisa, e não viver de favor de ninguém. Então, pessoal, já faz um certo tempo, desde que se começou a falar em liberdade, que quando eu falo de contrato, eu tenho como regra geral a liberdade para contratar. Então, falando de direito civil, falando de negócio, a liberdade é uma coisa básica, no sentido não de cadeia, mas ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Ninguém negocia se não quiser. Se um não quiser, dois não brigam, gente. E é dessa sabedoria popular que a gente tinha a nossa expressão. Então, quando eu falo autonomia privada, da liberdade para contratar, eu quero dizer assim, olha, via de regra, eu só participo dos contratos que eu quero, que eu tenho interesse. Isso vale para qualquer coisa, tá? Então essa é a regra. Eu não sou obrigado a contratar nada que eu não queira. Ah, mas ali está dizendo que não é absoluto. Sim, não é absoluto porque eu tenho liberdade para fazer um contrato. No entanto, este contrato tem que ser correto, tem que ser justo, tem que ser ético, tem que ter padrões corretos. Por isso que nós estamos falando aqui de probidade, integridade, de compliance. Então, aquilo que não for correto, aquele contrato que não for lícito, que não tenha, que não seja plenamente, integralmente, inteiro correto, que não seja equilibrado,
não é um contrato que deva ser feito, não é um contrato que deva ser respeitado, principalmente falando de questão pública. Tá? Então, quando eu falo de uma liberdade para contratar, eu penso, num primeiro momento, na evolução da sociedade, e dizer assim, viu, eu não sou obrigado a fazer nada, a comprar nada, beleza? Ah, mas eu tenho que respeitar o interesse da sociedade. Quando a gente vem falar de negócio jurídico lá em direito civil, tem um momento bem interessante que a gente fala de vício dos negócios jurídicos, tá? Então, quando eu falo vício do negócio jurídico, é alguma coisa que deixa o negócio jurídico capenga, que deixa ele podendo ser anulado a qualquer momento. Quais são os vícios dos negócios jurídicos? De uma forma bem clara, a gente divide eles em duas categorias: vícios sociais, que é quando duas ou mais pessoas se reúnem para fraudar alguma coisa. Não é fraude contra credores, simulação, alguma coisa assim, mas não é o caso. E os outros, todos são vícios de consentimento. Dolo, alguém quis me enganar, erro, comprei o que não me interessava, e estado de necessidade, né? Então, são todas situações onde eu vou tirar a vontade do sujeito de fazer o negócio. Tirei a vontade do sujeito de fazer o negócio é nulo. O negócio tem um problema. Então, eu parto sempre, quando vou fazer um contrato, de que quem está participando do contrato é livre para participar daquilo. Ninguém é obrigado a contratar nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, se fizer, tem que fazer de um jeito que não atrapalhe o outro. Nós temos no direito uma regra simples que diz assim: o meu direito vai até o direito do outro. Eu posso fazer qualquer coisa que não atrapalhe o outro, que não atrapalhe a coletividade, que não atrapalhe o meu vizinho. O terreno é meu, eu faço o que eu quiser, beleza. Desde que o barulho que eu faça não incomode o meu vizinho. Ele tem direito de ficar em sossego no terreno dele também. E assim por diante. A gente pode pensar em inúmeros exemplos com relação a isso, mas tenho liberdade para contratar? Tenho. Para prestar serviço, para contratar alguma pessoa? Posso, perfeitamente. Desde que seja lícito. Desde que não esteja infringindo o direito de ninguém. Posso contratar um trabalhador? Teoricamente, qualquer trabalhador pode ser contratado. Agora, uma criança, um menor de 14 anos, pode ser contratado? Não pode. Se ele for menor de 18, tem toda uma série de regras específicas. E assim, o sujeito que está irregularmente no Brasil pode ser contratado? Teoricamente não, não podia nem estar aqui. Né? Então, eu tenho que ver coisas simples. Estou falando de contrato de trabalho, estou falando de comércio, estou falando do cara que vai vender um sinal de TV gato para mim, né? Eu posso contratar isso? Não, o que pega não é a liberdade. A gente fala, todo mundo tem liberdade para fazer o contrato que quiser, desde que não prejudique ninguém, desde que seja lícito, que não traga nenhum problema. Tranquilo? Então, autonomia da vontade, pessoal, é uma coisa assim bem interessante que a gente tem ao falar de contratos. No entanto, ela é relativa ao ponto de que depende da sociedade, depende dos outros, depende do meu vizinho. Eu tenho total liberdade, desde que eu não prejudique os demais. Tranquilo? Princípio da função social, pessoal. Está lá colocado no artigo 421 do Código Civil um princípio, né, ligado à função social. Então, quando eu vou fazer um contrato, mais do que o contrato atender o meu interesse ou do meu colega, que normalmente é só com isso que a gente se preocupa. Normalmente os contratos não são assim tão grandes, ao ponto de prejudicar a sociedade, a coletividade de pessoas. Mas o interesse da coletividade deve se sobrepor ao meu. Por quê? Porque é o direito de muito mais pessoas. Então, eu vou vender a minha fazenda e o cara vai construir uma fábrica. Vai poluir, vai fazer alguma coisa. Qual que é o interesse maior? O meu interesse de vender o meu patrimônio, que é meu, eu faço o que eu quiser. E o direito da empresa que vai comprar, vai fazer o que quiser, tem autonomia da vontade? Tem. Liberdade? Tem. Mas para a sociedade não é legal que se instale lá. Vai causar um dano, vai causar um prejuízo, vai ser lesivo, vai ter um monte de coisas. Então, eu tenho que analisar o contrato
não só sobre a questão do interesse do EDI e da outra parte. Você tem que analisar o contrato com base no interesse da coletividade, de um grupo maior de pessoas que pode vir a ser impactado sobre aquele ajuste que vocês vão realizar. Então, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Qual que é a função social do contrato? Viver em harmonia. A partir do momento que eu faço qualquer coisa que atrapalhe o meu vizinho, que atrapalhe os meus amigos, que atrapalhe a vila onde eu estou, que causa algum problema à coletividade na qual eu estou inserido de alguma forma, o contrato tem que ser regulado, o contrato tem que ser revisto. Então, posso fazer isso? Não posso, pessoal. É muito comum falando em questão de danos ambientais. Então, dano ambiental é uma coisa que tem que ter um cuidado bastante grande e vai pegar de uma forma bem contundente na questão da função social. Não sei se eu já mencionei para vocês, mas eu tinha um cliente que ele fez uma termoelétrica em Carambeí. Qual foi a ideia? A ideia era queimar os resíduos da madeireira. Foi um erro de cálculo. Por quê? Porque a madeireira trabalhou durante anos, juntou um monte de resíduo. A termoelétrica funcionou durante 15 dias e queimou todos os resíduos que existiam. Né? Então foi um erro de cálculo. Ele passou a ter que trazer coisa para queimar, fazer não sei o quê, tem uma preocupação toda com material bastante grande. Mas esse não é o ponto que eu estou querendo chegar com vocês. O problema é que era muito próximo da cidade. Conseguiu licença, foi instalado, colocou filtro, um monte de coisa. Só que dá uma reguladinha diferente, dependendo do material que vai queimar na termoelétrica, puf, sai aquela nuvem de fumaça com um monte de cinzas. E aquelas cinzas deixam cinza praticamente Carambeí inteiro. Gente, é um caos. Puxa vida, será que a termoelétrica está cumprindo sua função social? Nossa, é lindo, estamos queimando lixo, estamos fazendo energia elétrica, estamos gerando, estamos reciclando, estamos fazendo um monte de coisa. Só que estamos sujando e poluindo a cidade inteira. Será que está dentro da função social? Obviamente que não, pessoal. Mas é seu cliente. Infelizmente, foi um erro de cálculo que a gente já conseguiu constatar e que é praticamente irremediável, ok? Então, função social. Todo contrato tem que ser respeitado, ele vale, desde que ele consiga conviver harmoniosamente com a sociedade na qual está inserido. Se ele não conseguir ter uma função social, se ele não for útil para a sociedade, ou principalmente se de alguma forma ele for nocivo, ele tem que ser repelido, ele tem que ser encaixado do jeito que a gente consegue aturar ele. Tudo bem? Então, função social de um contrato. Aqui, pessoal, a gente entra na questão da boa-fé objetiva. Quando eu falo de boa-fé, eu vou dizer para vocês, eu exijo um comportamento ético, leal, transparente, correto de todo mundo. Quem está fazendo isso? Está sendo leal, está sendo verdadeiro, não está mentindo, está agindo de boa-fé. Então, boa-fé é aquela pessoa que está fazendo o que acha ser correto, que está demonstrando os interesses corretos. Então, isso é o que nós chamamos de boa-fé. Teoricamente, eu vou ter um contrato, eu vou trabalhar de boa-fé. Veja lá, os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, princípios de probidade e de boa-fé. Probidade é ser probo, ser correto, agir da forma com que entende-se correto. E boa-fé, agir da forma correta, demonstrar suas reais intenções, não ter nenhuma intenção escondida, não ter algo absolutamente diferente, não tentar tirar vantagem, tá? Então, boa-fé é o quê? Fazer a coisa da forma correta, da forma justa. Falar probidade, falar boa-fé é quase uma redundância. Então, boa-fé é quando eu deixo claro aquilo que eu quero, tá? No direito, a gente trabalha muito com a questão da boa-fé. Outra forma de eu mencionar a boa-fé para vocês é assim, tem um problema, tem um vício, tem um erro. Quando eu não sei desse vício, eu estou de boa-fé. Quando eu sei, eu estou de má-fé. Então vamos imaginar que eu fui lá e comprei uma mercadoria bem barata que eu sei que é roubada,
que eu sei que é contrabandeada. Ah, então tem um vício, aquela mercadoria tem alguma coisa de legal? Tem. Se eu não sei, eu estou de boa fé. O que é a boa fé? Em muitos casos é ignorar a existência de um problema, ignorar a existência de um defeito. O que é a má fé? Não dá bola para isso. Ah, eu não ignoro e vou lá e faço o negócio do mesmo jeito. Isso seria má fé, ok? Lógico, os contratos têm que ser realizados de forma proba, de forma justa e agindo de boa fé. Se souber que tem alguma coisa errada, não faz, tá? Ainda, pessoal, falando de boa fé, existem duas coisas no direito que sempre estão falando. Então, quem está de boa fé, de forma objetiva, quando eu falo que as coisas de forma objetiva, eu estou falando assim, a coisa, o direito, de uma forma bem clara. Objetivamente é a coisa ou o direito. Quando eu falo subjetivo, não me interessa a coisa. Eu estou falando da pessoa. Quem que é o culpado? O que ele fez? Qual que é a culpa? Ele fez de propósito, do dolo, né? Quem que participou? Qual que era a vontade, o ânimo dele? Então, quando eu falo da participação da pessoa, eu falo subjetivo. Quando eu falo do direito, da coisa propriamente dita, eu estou falando objetivo. No caso da boa-fé, pessoal, eu posso dividir em boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Quando que eu digo que uma pessoa está de boa fé, do ponto de vista objetivo? Analisando o que ela fez. O ato, ok? Quem está de boa fé faz isso. Quem está de boa fé paga no momento correto. Quem está de boa fé entrega. Quem está de boa fé relata, faz tudo certinho. Beleza? Quem está de má fé enrola, paga errado, faz não sei o quê. Então essas são condutas, coisas, né, que caracterizam se eu estou de boa fé ou não. Quando eu falo boa fé subjetiva, é a pessoa, a participação, a vontade. Gente, não tem como eu saber a vontade da pessoa. Não tem como saber o que está na cabeça dela. Então isso é a boa fé subjetiva. Eu levo em consideração, para saber se uma pessoa está de boa fé ou de má fé, a questão objetiva. Aquilo que eu vejo da conduta dela, do que ela fez. Agora, subjetivamente, aquilo que ela pensa, a vontade dela exatamente, não tem como saber. Não tem como comprovar, o Edi fez de propósito. Não tem como saber, pessoal. Então, essa é a diferença, assim, bem simples no direito, quando a gente fala objetivo, a coisa, o direito, aquilo que se exterioriza, a ação da pessoa propriamente dito. Tudo bem? Subjetivamente, aquilo que está na cabeça da pessoa, à vontade. Tem como saber o que está na cabeça da pessoa? Não tem. Tem um exemplo, pessoal, que eu sempre dou em sala para diferenciar a questão do subjetivo e do objetivo. Que é assim, imagine um casal de namorados, né? Daí, normalmente, você vai ter o menino, que é um pouco mais inocente, e esse menino vai, assim, estar inseguro. Ele vai olhar para a namorada, e qual é a pergunta mais idiota que ele pode fazer? Você me ama? Gente, essa é uma pergunta que você não faz, tá? Por quê? Porque a resposta sempre vai ser sim, claro. Jamais vai dizer não. E o fato dela ter dito sim, claro, responde a pergunta, não. Ela pode perfeitamente mentir porque é extremamente constrangedor dizer não, ok? Então, a resposta à pergunta não serve para nada. Como que eu vou ter que perceber se ela ama? Pelas ações, pelo que ela faz, pelo cuidado, pelo carinho. Então, eu vejo se existe o afeto de forma objetiva, pelas ações praticadas por ela. Porque o que subjetivamente, o que está dentro da cabeça dela, não tem como saber. Tudo bem? Então eu vou analisar apenas objetivamente. Tranquilo? Mas você ama ele? Não amo, né? Mas as crianças gostam, ele é bonzinho. Putz, essa é uma resposta que é normal de você ver quando você trata de casais com um pouquinho de mais tempo. Tudo bem? Entendemos a diferença entre boa-fé objetiva e subjetiva, e principalmente o conceito objetivo e subjetivo dentro do direito. Objetivo, a coisa, a ação
O direito subjetivo, o que o sujeito pensa quando está fazendo, qual é a intenção dele. Subjetivo nunca consigo saber exatamente, mas objetivo eu consigo ver pela conduta dele, interpretando as ações dele. Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, falem comigo aí, pessoal. O que mais, pessoal? Quem faz um negócio de boa fé, né, quem tem, normalmente vai dizer, informar, olha, tem um problema, tem um risco, tem alguma coisa que não está certo. Ó, você me entregou uma coisa que, ó, estou te entregando um negócio que tem um risco aqui, ó, beleza? Isso é questão de boa fé, é informar o que está acontecendo. Além disso, quem está de boa fé coopera, conversa, esclarece, né? Não deixa margem à fraude, à dúvida, né? A alguma situação. Além disso, pessoal, por que existe toda uma proteção se houver uma má-fé? Então, se eu faço um negócio de má-fé e depois o sujeito consegue demonstrar isso, não, mas eu já sabia do defeito e não me falou, ele fez uma má-fé. Olha, me vendeu um carro que estava com o motor. Puxa vida. Então o Edi sabia do vício e não me contou. Ele fez isso de má fé, porque a intenção dele era me prejudicar e ter uma vantagem sobre mim. Então, nessa situação, quando eu consigo demonstrar que não existiu boa fé no negócio, que existiu má fé, que existiu vontade de lesar, eu consigo buscar uma proteção legal, consigo buscar um mecanismo de fazer com que aquele contrato fique sem efeito ou que o sujeito que agiu de má fé seja responsabilizado. Coisas assim bem objetivas. Por isso, a nossa preocupação com a probidade, a nossa preocupação com a ética, a nossa preocupação em fazer negócios, contratos, passando por um compliance, por um procedimento, por uma política, de verificar se está tudo certinho, porque eventualmente não está certinho, eu sou responsabilizado depois, tá ok? Aí, pessoal, a gente pula um pouquinho, muda um pouquinho de assunto e começa a falar de contratos típicos. Gente, dentro do a gente vai chamar no direito civil, na parte de contratos, que existem contratos típicos que são aqueles que a lei menciona. Ah, contrato de compra e venda, contrato de empréstimo, contrato de estimatório, contrato de locação. Então, existe um monte de contrato previsto dentro da legislação. Esses contratos, que a lei fala alguma coisa especificamente com relação a eles, são chamados de contratos típicos. Contrato atípico é aquele contrato que as partes inventam, né? E, não sendo contrário à lei, posso inventar qualquer coisa. E as pessoas são extremamente criativas. Se você tem qualquer dúvida com relação à capacidade de criar coisas novas ao fazer contratos, é só ir assistir a audiência no juizado especial. O que o povão diabólico faz de negócio, eles vendem a casa, dão televisão, pegam um carro velho, daí vendem para outro, daí mudam de ideia e vêm brigar na justiça porque eles querem fazer o negócio. Tá? Ah, é lícito? É lícito. Não tem nada ilegal sendo tratado ali. Mas quando a gente fala de contratos típicos, nós vamos pegar alguns daqueles contratos que o Código Civil menciona e traz regras específicas com relação a eles, que não é o nosso objetivo tratar delas, e vai trazer alguns riscos, algumas observações com relação aos cuidados que quem vai fazer tem que se preocupar do ponto de vista integridade, do ponto de vista compliance, tá? Então, contrato de compra e venda, né? Tem que ter um cuidado bastante grande, né? E ver de onde que vem os suprimentos, quais são os riscos, tá? Quem vai fazer aquilo pode estar, eventualmente, tentado a receber uma vantagem ilícita, ser subornado para fazer um contrato de uma forma diferente, por aceitar um preço diferente. Então, o foco do compliance ao tratar de um contrato de compra e venda é cuidar para ver quem está comprando pode ser subornado de alguma forma, tem algum risco de superfaturamento, de gerar um caixa 2, de que alguma coisa diferenciado. Sempre que um contrato de compra e venda está sendo realizado, eu tenho que ver o que está sendo comprado. É bom? Eu preciso? O valor está justo? A quantidade está certa? Está tudo em ordem? Se tiver tudo beleza, ótimo. Tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá, contratos de fornecimento, contratos de compra e venda.
Estes riscos são os mais contundentes. Nos contratos de prestação de serviço, né, eu tenho que ver sempre se o serviço é lícito, se o serviço é correto. Ah, vou contratar uma internet, não é gato. Vou contratar uma energia que está um pouquinho mais barato, não é gato, não é uma ligação ilegal. Ah, a ligação de água é legal, o esgoto está ligado da forma correta. Ah, posso pensar em inúmeras coisas. Estou comprando matéria-prima da onde? É muito comum ver um vendedor, e dizer, olha, tem alguns produtos ali que sobraram, não sei de onde, te vendo pela metade do preço. Será que é lícito? Será que a coisa foi correta? Gente, eu tinha padaria, era normal chegar lá o representante ou o cara do caminhão dizendo, viu, tem tanto para te vender ali, ó, tá custando 1.000, eu te faço por 250, você quer? Gente, é muito comum essas coisas, tá? Tanto do ponto de vista material, quanto de serviços. Ah, vou uma internet, um gato, um gato de TV, e assim por diante. Então, risco do quê? De ver a legalidade da coisa. Outro risco, vou ter alguém trabalhando dentro da minha empresa. Aquele sujeito que está trabalhando, está com seus direitos, haveres trabalhistas pagos corretinho, certinho? Porque senão eu sou tomador de serviço dele e eu vou ser responsável, tá? Então, se eu contrato uma empresa, a empresa põe um funcionário para trabalhar dentro da minha empresa, qualquer problema que tiver nessa terceirização, eu vou ter que pagar esse funcionário. Então, todo o processo de terceirização tem que ter sempre uma fiscalização muito grande por conta do risco trabalhista que isso representa. Então, todo o contrato de prestação de serviço tem embutido nele, assim, uma necessidade de cautela muito grande com relação à obrigação trabalhista. Tá? Muito comum. Trabalhei com diversas empresas, muitas defesas trabalhistas, tanto tomadora de serviço quanto prestador de serviço. Tive empresa que trabalhou muitos anos, por exemplo, o proprietário. Quem era o empregador? Era o meu cliente. Uma empresa boa, fundada, certinho. Quando eles iam fazer reclamatória, eles chamavam o meu cliente, que era a consultora, que era a empresa que fazia o serviço na estrada, mas chamavam também a concessionária de pedágio. Ah, por quê? Porque a concessionária de pedágio tinha contratado o meu cliente. Por mais que fosse chato para o meu cliente ter um empregado dele reclamando dele e da concessionária, não tem como proibir. O máximo que a gente podia fazer era parar tudo e liberar o mais rápido possível a questão da concessionária, mas não tem como fazer, porque o risco existe. Então, vou terceirizar qualquer coisa, tenho que tomar cuidado com relação a isso. E o cuidado significa monitorar, evitar. Eu sou responsável solidário, então eu tenho que ter uma fiscalização, eu tenho que fazer um check-in. Rodonorte mesmo, quando ia fazer o pagamento, pessoal, ela tinha que ver toda a documentação dos recolhimentos trabalhistas, dos recolhimentos tributários, para que ela não corra de serviços envolve mão de obra, o risco é muito maior do que comprar um produto, tá ok? Ah, o produto, eventualmente, você pode dizer que você não sabia. Agora, quando envolve justiça do trabalho, não tem como não saber, tá ok? Não tem como você fugir dessa regra. Tudo bem? O que mais, pessoal, que a gente tem que colocar? Falamos de contrato de compra e venda, falamos de contrato de prestação de serviço, quais são os principais cuidados que eu tenho que ter, e daí eu vou ter contratos com a administração pública. Os contratos da administração pública são regidos pela nova lei de licitações, né, que é lá de 2021, a 14.133, né, e nela eu tenho que verificar sempre, não tem nenhuma cláusula exorbitante, né? Não tem, eu tenho que ter assim, entender que quem manda, que o interesse principal é do órgão público. Por quê? Porque o órgão público representa a sociedade, representa todos nós. Então, não posso ter cláusula que saia fora desta ideia. Não posso ter cláusula que parta para outro lado que não disso. Eu vou impor princípios, como o princípio da moralidade. Todo contrato público tem exigência de regras de moralidade, de integridade com relação ao Estado. Então, moralidade pública, muito importante, né? Então, vejam lá, dentro da lei de licitações, eu vou dizer que além do LIMPE, que são alguns
princípios básicos que são presentes aqui, gente, na questão dos contratos de modo geral, eu vou dizer que eu preciso ainda planejamento, transparência e segregação de funções. Planejamento. Estou fazendo um contrato público, aquele contrato tem que ser planejado, orçado, passado por todas o orçamento, por todas as regras públicas, para que ele possa ser efetivado. Todo contrato público tem que ser 100% transparente, tem que ser 100% público, todo mundo tem que ter acesso, tá? Ninguém pode fazer uma coisa e não deixar claro o que está acontecendo. E a segregação de funções. Quando eu falo segregação de funções, olha, você faz o empenho, você faz o pagamento e você faz a conciliação. Eu estou falando, um planeja, orça, outro paga e outro confere se está tudo certo. Eu divido as funções para que eu não corra risco, para que eu não acumule o poder na mão de apenas uma pessoa de eventualmente praticar alguma irregularidade. Então, aí eu estou segregando. Além de planejar, ser transparente e segregar funções, eu tenho todos os princípios básicos da lei da administração, a lei das licitações, que vão ter, primeiro, legalidade. Nada que não tiver escrito na lei pode ser feito. E, pessoal, não interessa as pessoas que estão na administração, não interessa quem é o secretário, quem é o prefeito, quem é o vereador, quem é o presidente, não interessa isso. Interessa o que está sendo feito, interessa o interesse comum e não as pessoas. Então, tem que ser legal, tem que ser impessoal, não pode ter absolutamente nenhum vício de moralidade, tem que ser absolutamente moral, tudo correto, de acordo com os bons costumes, além de ser público, jamais ter alguma restrição de publicidade com relação a isso, e sempre buscar ser o mais eficiente, o mais produtivo possível, né? Então, eu tenho planejamento, transparência e segregação de funções, e daí eu vou ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, regra geral, e os outros três, planejamento, transparência e segregação de funções, são princípios básicos presentes dentro das leis de licitações. Toda licitação pública tem que necessariamente se encaixar perfeitamente dentro desses princípios. Se não se encaixar, eu tenho algum problema, eu posso ter uma anulação, eu posso ter depois uma ação civil pública que vai colocar tudo por água abaixo, e daí as pessoas vão ter que indenizar o poder público. Isso é horrível. Então, por isso, vamos agir da forma mais íntegra possível, vamos colocar o nosso compliance para funcionar, ter uma política correta dentro da empresa para não correr esses riscos. Tudo bem? Integridade é obrigatória? Sim, né? Ele está colocado como obrigatório, de acordo com o artigo 25, parágrafo 4º, que nas contratações de grande vulto, o edital preverá obrigatoriedade de implantação de programa de integridade ao licitante vencedor. Então, tem que ter um compliance? Tem. Artigo 25 do quê? Da Lei de Licitações. Então, nas licitações de vulto, tem necessariamente que existir, pessoal, uma implantação de um programa de compliance, tá? Para mostrar que existe preocupação com a integridade, com a questão de ser correto dentro da empresa. Além disso, pessoal, a empresa que tem um programa de compliance corretamente implantado dentro do seu funcionamento, pode ter isso, né? Veja assim, eu tenho 6 meses para implantar isso, e se eu já tiver isso funcionando, isso pode ser levado a minha consideração na hora de desempatar. Então, vai lá, como que contrata uma empresa? Pelo menor preço, normalmente. Então, 2 empresas oferecendo R$50. Aquela que tem um programa de compliance implantado tem uma certa vantagem. Não, então empatou. Tem compliance instalado, então é o contrato que tem compliance. Então, existe uma meta para isso.
Então, já tem o sistema, a outra não tem? Aqui já tem um critério de desempate a seu favor. Se não tem, e é uma contratação de grande vulto, a empresa tem 6 meses para implantar um sistema de compliance. Quem está impondo isso é a lei de licitações. Eu vou fazer isso, eu tenho interesse de contratar com o poder público. Vou me submeter à lei de licitações. A lei de licitações pede que eu faça dessa forma, que eu implante essa sistemática de verificação de integridade na minha operação, para que eu possa negociar com o poder público, né? Além disso, pessoal, né, esses programas eles vão ser levados em consideração sempre que eu tiver alguma leniência, que eu acerte de alguma forma em colaborar com uma investigação, com alguma coisa. Quando eu falo leniência, eu estou pensando na ideia de colaborar, de contar efetivamente alguma coisa, um segredo da empresa, uma irregularidade que aconteceu, para que eu tenha uma benesse depois. Ou seja, olha, eu fiz isso mesmo, fiz tal falcatrua, estou te contando o que aconteceu e você vai me dar uma pena menor por conta disso. Esses acordos de leniência vão levar em consideração se existem programas de integridade, de compliance com as empresas, tá? Efetivamente, se eu for aplicar uma sanção e existir um programa como esse funcionando dentro da empresa, eu vou levar isso em consideração. Vou colocar uma penalização mais branda, tá ok? Então, coisas assim, bem objetivas. Então, tem um programa de compliance funcionando, levar em consideração na hora que essas coisas aconteçam. Claro, se eu tenho um programa de compliance funcionando e me envolver num escândalo de corrupção, talvez o meu programa não funcione tão bem. E isso tem que ser levado em consideração na hora de dizer que isso vai me beneficiar de alguma coisa ou não. Atos contra a administração pública. Normalmente eu considero que é um ato contra a administração pública promover ou oferecer vantagem indevida. Então eu pego o cara que vai lá fazer a medição do meu serviço, da obra, e digo, vou te ajudar com tanto, vou fazer tal coisa, vou te dar um presente, vou mandar um caminhão de pedra para passar lá na frente da tua casa para arrumar alguma coisa. Então, se eu oferecer alguma vantagem, isso é indevido, pessoal. Isso é uma demonstração de corrupção. Quando eu financio ou custeio ato ilícito, então tá ok, então vou pagar uma festa, vou fazer aquilo, vou fazer... Isso não pode acontecer, pessoal, tá? Então, se eu vou custear, financiar alguma coisa que não é justa, que não é contratada pelo direito, pode ter certeza que tem alguma irregularidade acontecendo. Além disso, pessoal, né, eu tenho assim principais riscos, né, quando a gente fala em licitação, é frustrar o caráter competitivo. Frustrar o caráter competitivo é quando tem 3 empresas e daí as 3 empresas dizem assim, viu, em vez da gente ficar brigando, vamos fazer o serviço junto? Então, você diz que faz por 10, eu digo que faço por 9, e você diz que faz por 8. Então, você do 10 pega o serviço, e daí nós 3 cachamos o serviço entre nós. E qual que é o problema? O problema é que o justo era cobrar 6. Daí as 3 empresas se juntam, jogam um valor lá em cima, só para ter uma vencedora. Tá? Isso é comum? Infelizmente, é extremamente comum, pessoal. Já advoguei para a empresa. As empresas vão para a licitação com 2, 3 envelopes de preço diferente por conta da negociação que vai rolar entre elas. Tá? Então, é correto? Não, não é correto. Mas é extremamente comum o empresário frustrar o caráter competitivo. Tá? Ajuste de preços entre concorrentes é o mesmo exemplo que eu estou dando. Criação de uma empresa de fachada para simular uma disputa. Então o negócio é tão grande que em vez de eu contratar com outras empresas, me acertar com outros empresários, eu crio uma empresa só de fachada. Pode ser feito? Pode. Já é muito mais difícil, porque envolve uma série de formalidades e para participar de uma licitação você precisa demonstrar capacidade, demonstrar prática, é uma série de coisas que fica mais difícil de fazer. Agora, considerando que contratos públicos normalmente são contratos de um vulto um pouco maior, pode acontecer com bastante frequência. Tá? Quando a gente fala da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados,
ela impõe cautelas um pouquinho diferentes, né? Com o quê? Com relação a dados pessoais. Então, quando eu faço um contrato que vai tratar de dados pessoais, o contrato tem que prever responsabilidade com relação a isso. Ah, e tem que ver, vou trabalhar com informação. Se a informação vazar, qual é o protocolo que vai ser seguido? Então, a lei obriga isso. A lei deixa claro, está trabalhando com informação em massa. Você é responsável. Como que você vai fazer para tratar disso? Se tiver algum problema, qual é o protocolo, qual é o caminho a ser seguido? Tudo bem? Além disso, pessoal, a gente falou daquela diligência prévia, né? Indispensável antes de contratar terceiros. A base legal é que eu tenho que ter essa diligência, esses cuidados prévios, está numa outra lei específica, e eu tenho que ter, olha, vou contratar terceiro, então vou terceirizar, estou diante de uma licitação pública. Vou contratar terceiro, tem uma lei que agrega regrinhas à lei da licitação. Viu? Estou contratando um terceiro, eu estou assumindo a responsabilidade dele. Não dá para mim contratar alguém, ele que não fez, eu contratei ele. Não, não é assim. Se você está contratando com o poder público, você contratou alguém, você terceirizou alguma função, você assumiu total responsabilidade sobre aquela pessoa que você está colocando dentro da empresa. Quem já visitou uma grande empresa, pessoal, sabe, por exemplo, que para você entrar, você tem que justificar o que, por que você quer fazer, quando você vai estar lá, tem que dar seus dados, suas informações, por quê? Porque o risco é grande, tá? Então, tem que ter, assim, uma série de situações efetivamente, tudo bem? Cláusulas como ferramenta estratégica, né? Estratégia. Então, cláusulas são ferramentas estratégicas para mitigar, para diminuir riscos, né? Então, o contrato na primeira linha é a grande defesa, né, que a gente tem contra ilícito de terceiro. Então, eu faço um contrato e eu tenho algum problema. Se der problema, você assume a responsabilidade de fazer isso. Então, estou contratando alguém. Você vai ter funcionário? Eu tenho medo que ele não pague direito às obrigações dos funcionários dele e depois sobre para mim. Então, eu faço um contrato e crio uma cláusula que diz assim, eu só te pago depois que você comprovar que você recolheu o INSS e o FGTS. Exemplo, só faz o pagamento dos seus contratados, das terceirizados dessa forma. Você faz o pagamento depois que você mostrou a sua folha de pagamento, você mostrou o recolhimento da Previdência e do FGTS. Feito isso, eles podem fazer o pagamento para você. Senão, não. Existem regras específicas? Para cada caso, dependendo do risco que nós mencionamos, é o que a gente vai colocar dentro do contrato. Tá? Auditoria, pessoal, é o outro direito, uma cláusula, né, que eu devo colocar. Puxa vida, eu estou contratando alguém, então vou colocar neste contrato, vou terceirizar, por exemplo, alguma coisa dizendo que me autoriza a verificar sua documentação trabalhista, seus recolhimentos. Por quê? Porque senão eu posso ser responsabilizado por isso, né? Verificar se foi tudo pago, para verificar se não houve nenhum desvio. Às vezes eu contratei um cara, o cara não pagou tributo nenhum, não pagou INSS nenhum, não pagou os funcionários direito, o cara vai embora, tudo certinho, e eu vou ter que pagar todo mundo. Então, por conta disso, outra cláusula que é muito importante fazer parte de um contrato público envolve terceirização? Sim. Vamos verificar se os direitos dos terceirizados foram todos respeitados? É uma forma de a gente colocar, né? Aqui eu tenho uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União dizendo assim, se eu demonstro que eu tenho um programa de integridade, se eu tenho um sistema de compliance implantado dentro da minha empresa, eu vou ter penas menores, tá? Então, o Tribunal de Contas da União já sugere que eu tome cuidado com relação a isso, ao ponto de que o sujeito tem realmente um programa diferenciado, ele tem cuidados com relação ao compliance. Então, vamos deixar a coisa bem
Se ele realmente faz isso e deixou isso comprovado, ele merece uma tratativa diferenciada. Ele já tem uma vontade diferenciada, já ficou demonstrado o ânimo, a vontade dele de fazer da forma correta, ele merece uma pena menor. Está aqui alguma observação com relação à segregação de funções, que para prevenir que uma mesma pessoa planeje, pague, faça tudo, eu devo dividir funções. Então, dividir funções, segregar funções, é um mecanismo bastante interessante para evitar que uma coisa seja acumulada. Então, quem acumula funções tem mais facilidade de, eventualmente, ser tentado a agir de uma forma tão correta, ok? Lógico, né? Vou monitorar tudo, do começo ao fim do contrato, vou ver, tem alguma rescisão, tem algum término de contrato, por que terminou, o que está sendo pago, o que está sendo entregue, né? Então, um monitoramento do início ao fim, durante o contrato todo, não tem como eu imaginar que a coisa vai caminhar sozinha. Eu sempre vou tentar, preciso estar atento a todo o desenvolvimento do contrato, porque problemas podem acontecer durante todo o desenrolar da contratação. Basicamente, o que nós vimos? Boa-fé e função social do contrato limitam a liberdade de contratar. Eu não posso fazer nada de má-fé e eu não posso fazer nada que esteja fora da função funcional do contrato. A lei de licitações torna obrigatório o compliance em negociações de grande vulto, né? Cláusulas como auditoria, né, e ferramentas diversas são úteis para evitar que problemas maiores aconteçam no nosso problema. Tudo bem? Nossa licitação. Basicamente, pessoal, a aula é isso. Tenho, acho que, umas 3 ou 4 questões. Qual é a resposta, pessoal? Segundo o Código Civil, qual é o limite funcional para a liberdade de contratar, pessoal? Está claro ali. Qual que é a resposta? Bom, vejam lá, pessoal. Ninguém responde. Eu digo para vocês que é a função social do contrato. Lógico, a função social do contrato limita o contrato como um todo. Segunda pergunta, pessoal. Qual o prazo legal, de acordo com a lei de licitações, para implantar o compliance em contratos de grande vulto? Se já tem, ótimo. Se não tem, ele tem que ser implantado. Se não me engano, pessoal, é 6 meses, da forma como está colocado lá na lei que a gente falou. Qual desses não é um dever anexo derivado da boa-fé? Informação, cooperação, proteção, lucratividade mínima, lealdade. Né? Eu imagino que a ideia da probidade, da agir de forma correta, não tem relação nenhuma com lucratividade. Ok? E, efetivamente, provavelmente a última pergunta, a responsabilidade da pessoa jurídica na lei anticorrupção é classificado como subjetiva, objetiva, subsidiária, inexistente nos contratos públicos e depende da maldade do seu administrador? Eu acredito que é objetivo. É objetivo. Independe de demonstrar vontade. Só mostrou, agiu de forma que parece não ser idônea, ele deve ser responsabilizado. Tudo bem? Basicamente, pessoal, na aula de hoje previa isso, tá? E eu vou fazer a chamada para os senhores, tá? Tudo certo, pessoal? Estamos nos entendendo? Tudo certo, professor. Dá para entender bem explicado. Que bom, que bom. Normalmente, quem faz administração ou qualquer coisa que não seja direito, odeia direito. O que é uma pena. Vamos lá. Cíntia, vou fazer a minha listinha aqui. Presente.
Beleza. A Débora está ali. Presente. Ellington Presente. está ali. Emily está ali. Jean, não. Matheus Gil, não. Nicolas, Eu. está ali. Otávio, está ali. Presente. Pedro Gabriel, está ali. E a Raina está ali também. Presente. Pessoal, basicamente é isso. Me coloco à disposição de vocês agora, por mensagem ou lá presencial quando eu estou na faculdade. Mas a aula é isso. Fiquem à vontade e tenham um bom final de semana. Tranquilo? Falou, professor. Obrigado. Tudo de bom.